Então, doutor Ulisses Porto, a palavra é sua, seja muito bem-vindo à Eval. E então, a palavra é sua para nos ensinar um pouquinho sobre a questão de conselhos municipais e como melhorar essa atuação da Eval. Eu agradeço. Aí, como tudo que eu começo, quando eu faço uma determinada apresentação, a gente costuma construir um contrato de convivência. Então, aqui, apesar de ser um ambiente virtual, o contrato de convivência nosso é muito simples. Quem precisar fechar a câmera, né, precisa a gentileza só de manter sem a questão do áudio, serão uns 20 minutos de exposição, depois nós vamos abrir para uma interação e conversa, vamos avolumar isso. O Fernando está com o link da parte do certificado, então o certificado vai sair pelo meu escritório, Nunes e Porto, advogados, é ele que vai expedir esse certificado. Tem um pequeno questionário com 10 perguntas, nota 7 para cima, recebe o certificado, tá bom? Tudo que está no material aí está lá, vai estar nas perguntas e vai estar na fala também. Então, inicialmente, queria agradecer ao convite da Eval, coloco-me à disposição. Eu atuei em conselhos municipais, só para vocês entenderem, o pessoal comentou muito a questão de não ter experiência. Minha primeira experiência foi com o Comem, só que para ir para o Comem, o que eu fiz em 99? Para ir para o Comem em 99. Desde 97, eu fui estudar dependência química, substâncias psicoativas, e aí só em 99 eu fui para o conselho, porque daí eu entendi a política pública, era um conselho temático, então eu consegui atuar muito melhor nesse sentido. Pela Rádio Valinhos, eu apresentei por 5 anos o programa Recuperação. Aí eu fui até 2005 com a minha participação em conselhos, só que em 2005 eu fiz a opção de que eu podia oferecer muito mais atuando no suporte para os conselhos. Aí apresentei o projeto, na época, aos 3 candidatos de prefeito. O Marcos ganhou a eleição, me fez o convite. Aí eu entrei em abril de 2006, permaneci até 2012. Criamos a ideia da Casa dos Conselhos, coordenamos, prestamos assessoria administrativa, jurídica, logística e de informática, porque também é minha área de informação. E na época nós tínhamos 6 conselhos, saímos de lá com 17, só para ter ideia da forma de atuação que nós tivemos. Criamos também os blogs dos conselhos, que até hoje estão ativos, mas não atualizados. Eu passei, acho que até a relação para o Fernando, que é a coisa que a gente tiver curiosidade de ver o passado desses conselhos que estão lá relacionados. E depois de tudo isso, eu resolvi me colocar à disposição, fui para a Câmara, voltei para a SDE depois a convite do Popó, voltei à Câmara. O ano passado foi um ano de estudo, me dediquei à Lei Geral de Proteção de Dados, então é uma área de atuação minha hoje do escritório também, além da questão tributária. E agora estamos aqui falando sobre conselhos municipais. E destacando que ainda tenho 2 projetos que eu faço, que é a Eleições em Valinhos. Quem quiser depois conhecer esse blog, ele conta a história das eleições em Valinhos, só com recortes, não tem opinião, é recortes de jornais. E a mesma coisa com a história de Valinhos, 125 anos, está no ar ainda, vai até maio a publicação da história da cidade. Então, quem quiser acompanhar esses 2 projetos, pode ficar à vontade para interagir. E quando nós falamos do papel do conselho, nós temos que entender que como ele surge. Ele surge inicialmente através de uma ideia. Qual que é o mundo ideal para se surgir um conselho? Um coletivo se reúne, seja a sociedade civil e poder público misturado é melhor, mas normalmente sai da sociedade civil. Compõe um grupo de debate sobre esse assunto, veem que precisam de um órgão colegiado, vão à busca das interações necessárias junto ao poder público, cria-se um conselho através de lei municipal, depois o conselho se compõe, se auto-administra através do regimento interno. Então, quais as instâncias que nós temos inicialmente? Nós temos o conselho que surge de uma ideia ou de uma política pública, nós vamos ver mais um pouquinho à frente, e essa arena política, essa arena de coletivos, do coletivo, ela, na verdade, atua com foco na política pública. E a política pública, se vocês virem o material lá, ela vai desde a distributiva, a redistributiva, a regulatória. Então, vocês têm um material para vocês entenderem um pouquinho cada uma delas. Eu vi aqui a conversa sobre, por exemplo, o Conselho da Criança e Adolescente. Qual é a função desse conselho especificamente? É a promoção de direito. Quem faz a proteção de direitos é o Conselho Tutelar. Por quê? Porque entrega o sistema de proteção do direito da criança e do adolescente. Então, só para vocês entenderem que quando vocês vão a um conselho, então todos que estão aqui, ou quem for ao conselho,
deve primeiro entender a política pública que está sendo tratada nele, para depois se colocar à disposição. Qual é o cenário ideal quando você está representando uma entidade, uma associação? Que você tenha essa noção clara, que você leva a decisão da entidade no momento do voto. Você está lá não como pessoa física, você está representando esta entidade ou essa associação. Então, como é que funciona o cenário ideal para isso? Que é o que vocês pediram aí. Vocês têm a noção da pauta, leva para a reunião de diretoria, decide na reunião de diretoria qual é o posicionamento da EVAL. A EVAL vai se posicionar da seguinte forma sobre esse item de pauta. Logicamente que quem está no conselho vai expor os argumentos, porque ele está vivenciando, e na sequência vocês deliberam, inclusive se vocês quiserem, vocês constam em ata isso, e quando ele vai à votação, ele não fala, por exemplo, deixa eu pegar aqui um dos... O Marcelo, por exemplo. O Marcelo não fala. Marcelo, como é que o Marcelo vota? Marcelo responde, a EVAL vota a favor ou a contrário a isso. Tem as seguintes opiniões, a favor ou a contrário. Entendeu? Essa é a forma de você se representar. E naquele material que eu mandei para vocês, que tem a relação de conselhos, vocês vão encontrar lá 22 conselhos relacionados. Mas, ou seja, estão previstos, mas apenas 21 estão criados. Quem recebeu o material depois vai dizer para mim se sabe qual conselho que não está ainda criado, só está previsto, sem criação. Na parte de conversa, alguém me diz aí. Então, nós temos 22 conselhos instituídos em lei, previstos em lei, mas apenas 21 com leis existentes. E quando você fala desse poder de decisão, às vezes parece que é um ambiente cansativo. Porque você vai para lá, você nunca vivenciou a política pública, você tem pessoas que dominam a política pública, que fazem esse encaminhamento da política pública com viés específico, às vezes, e você se sente a ver navios. Só que quando você busca o conhecimento através de uma conversa como essa nossa, ou então através de um material como foi enviado, ou outros, que também vocês vão ter acesso, você percebe que a política pública, na verdade, ela é feita de encadeamentos. E esses encadeamentos, dentro dos conselhos, que vocês também encontram no material, a classificação dos conselhos, né? Você tem, por exemplo, aqui não tem ninguém no Fundeb, mas o Fundeb é um conselho-programa, ou seja, ele tem um programa nacional que tem que ser executado no município e ele acompanha a execução desse programa. Você tem, por exemplo, o Conselho de Políticas Setoriais, que aí já entra a questão do meio ambiente, da saúde. Você tem também a questão mais temática, que foi o Conselho sobre Drogas, por exemplo, que ainda está acontecendo. Você tem também aquela questão dos conselhos locais de saúde. Só um minutinho. A gente se acostumou nesse tempo todo de parar de usar microfone e fica faltando aqui água para fala. Os globais, que é o CMDU, que tratam da cidade como um todo. E quando você trata do conselho, você tem que entender de uma forma clara que, por ele ser criado por lei, ele está dentro da estrutura do poder do poder público, ou seja, ele tem que seguir princípios e regras que estão presentes no direito administrativo. Então, por exemplo, as pessoas vão perguntar assim, eu sou conselheiro, eu vou responder pelas minhas ações? Sim. Vou ganhar algum dinheiro por isso? Não. Você simplesmente tem uma função voluntária, ela é de relevante interesse público, e você simplesmente, exagerando, sinta-se o prazer de servir a sociedade. Traduzindo. E alguns dizem que até vereador deveria ser assim, né? Sentir só o prazer de servir a sociedade sem ter nenhum ganho em troca. Mas, no conselho, você tem a mesa diretora, que tem as suas responsabilidades, mas ele somente, qualquer conselheiro, ou até a mesa diretora, só vai responder se tiver feito uma lesão e não cumprido os princípios do direito administrativo. O princípio básico, para vocês lembrarem, o famoso LIMP, que está na Constituição Federal, artigo 37. Como é que é? Deu aqui branco em mim agora. Será que alguém lembra? Não sei se alguém lembra. Alguém não lembra? Não? Eu vou pegar aqui porque eu... Não, eu lembro. Você, na verdade, tem que ter a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então, se você não colocar esses 5 elementos em andamento naquilo que você faz no conselho, ou o conselho não faz, e não aplica isso, então, por exemplo, você vai para uma deliberação
não te entrega o material antes, você vai votar contas, as contas não te apresentaram a relação, ou não passou pela comissão fiscal, ou então você vai aprovar a destinação de verba, você não conhece o projeto, então tem que cumprir todas elas, tem que estar previsto em lei, você tem que fazer isso de forma independente, se é para a EVAL, se é para a Casa da Criança, se é para qualquer associação, qualquer entidade, é impessoal. Você tem que ter essa questão da moralidade, ou seja, você age da forma correta que nós entendemos que é atual para que se mantenha a boa convivência social. Porque lembrando que é uma diferença muito grande de moral e ética. A moral, ela é temporal, a ética, ela é. Você é ético ou não é ético? Não existe meia ética. A moral, ela pode se modificar com a razão das mudanças culturais. Então, você, quando constrói essa convivência, você vai para um determinado debate, desse debate você vai ter que decidir. E aí é que entra um outro fator, além do conhecimento da política pública que você está atuando. Você tem também aquele elemento chamado quórum de votação, ou quórum de abertura da reunião. A própria reunião da EVAL, ela tem esse caráter. Tem um número X para a primeira chamada, um outro número para a segunda chamada. A mesma coisa acontece nos conselhos e também acontece de votação de matérias específicas. Você vai ter matérias que você vai votar de forma maioria simples, e maioria simples é metade mais um dos presentes. Maioria absoluta, metade mais um de todo o colegiado, dos titulares. Quando você tem também a questão do voto qualificado, aonde determinada situação, por exemplo, perda de mandato no conselho, às vezes, quando você vai votar, tem conselhos que estabelecem no regimento ou na lei 2/3 dos membros do conselho tem que votar para que ocorra uma perda de mandato. Então, só para vocês entenderem essa questão dos quórums. Mas isso também está explicitado no material, para a gente não se deter demais a isso. E quando você fala de ato administrativo, o conselho expede atos administrativos, principalmente conselho da assistência, conselho da criança. Você vai ver muito isso, aonde através do poder deliberativo ele estabelece através de resolução destinação de recursos, aprovação de um plano específico, aprovação de uma verba que veio, a Conselho de Saúde também, e tem a portaria, que é ações internas, então, por exemplo, nomeação de comissão, nomeação de mesa diretora. Então, você tem basicamente esses dois elementos de deliberação dentro do conselho. Só que quando você busca um conselho ideal, esse conselho ideal é aquele que é o conselho ampliado, aonde ele não é só restrito à plenária, mesa diretora, grupo de trabalho e comissões. Esse é um conselho que está em si mesmo. Provavelmente desses conselhos que vocês estão, e quem já participou, já viu essa ação, exatamente quando essa ação acontece, ela faz aquele ambiente ser um ambiente em que ninguém decide nada, porque você só se reúne burocraticamente. Você só se reúne para cumprir a pauta. Você só reúne para estar ali e cumprir que uma vez por mês tem que estar decidindo algo. O ideal é o conselho ampliado, aquele onde você faz fóruns, faz workshop, faz seminários, você traz as conferências municipais, você convoca, dependendo qual era a temática, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, e também você realiza assembleias, seja de votação, seja assembleia com a discussão. E aqui eu faço um parêntese, para vocês entenderem a importância da construção de uma boa lei de conselho. Se ele vem da sociedade civil, de um grupo organizado, e se direciona para que aquele conselho exista, ele vai se consolidar e vai dar certo. Quer ver um exemplo? Conselho da pessoa com deficiência. Esse é um conselho que começou de um grupo de pessoas da sociedade civil que tinha o desejo, mais um secretário e um diretor da prefeitura que tinha interesse também, e quando eu falo interesse, no bom sentido a palavra interesse, e ele simplesmente capitaneou essa abertura de conselho. Então, é um conselho que até hoje produz resultados. Ainda, lembro, é um conselho de direitos visa a promoção de direitos. Então, se ele conseguir, como foi o caso do Conselho da Pessoa com Deficiência, que fez a Semana da Pessoa com Deficiência, ele já realizou a sua ação e seu trabalho. Pouco, uma vez por ano, só em dezembro, pouco, mas tem que acontecer mais coisas. Mas já está realizando a sua proposta originária do Conselho, que é a promoção de direitos. Aí, quando você fala, por exemplo, do Conselho de Saúde, que vocês têm representante também, Conselho da Assistência e do Conselho da Criança, você já destina e acompanha a realização de programas e projetos.
Então, aí a responsabilidade aumenta muito. Aí você tem que conhecer, além dos princípios do direito administrativo, você já tem que partir de conhecer também como você presta contas, como isso é acompanhado, como a destinação de verbas acontece. E para que isso, esse cenário, essa arena de decisão, ela seja algo consolidado, nós temos que entender o formato desse conselho. Por exemplo, o Conselho de Saúde, ele é um conselho paritário, mas em relação aos usuários. Porque, na verdade, ele é um conselho tri e tetrapartite. Por quê? Porque ele tem usuários 50%, porque a política pública é o Sistema Único de Saúde. Os outros 50% são divididos entre profissionais e gestores e o pessoal do governo, da administração pública. Só que, em vez de ser tetrapartite, no seguinte sentido, que seriam 4, eles são usuários aqui, profissionais, gestores e administração pública no outro. Então, ele é tripartite. Já o Conselho da Criança, ou o Conselho do Idoso, deixa eu ver qual mais aqui, o Conselho CMDU, quem mais vocês têm ali? Todos esses são conselhos paritários, ou seja, conselho, eu vou pegar um outro ali, que o Fernando está lá, que é o do turismo. Mas esses conselhos que eu falei anteriormente, CMDU, o Conselho da Criança, o Conselho de Assistência, são paritários, ou seja, 50% é poder público, 50% é sociedade civil. E quer ver uma jogadinha aqui? Se você quiser que esse conselho ele penda para um lado, veja quem é o presidente. Porque o presidente não vota, só em caso de empate. Então, se você quer que o conselho deixe de ser um conselho mais focado na sociedade civil, deixa a sociedade civil ser presidente, porque você perde um voto. Então, pode ser presidente, à vontade. Só que agora a plenária ficou como? Se são 10 conselheiros, 5 contra 4. Porque só se empatar, e qual é a chance de 5 contra 4 empatar? Dificilmente, só se alguém faltar. Então, se vocês querem que normalmente o conselho, e tem conselhos que determinam isso, esse mandato foi poder público, o outro mandato será a sociedade civil. Nenhum problema. Só estou dizendo para vocês, quando o conselho é fraco, ou a política pública não está sendo gerida de forma correta, deixa a sociedade civil tomar conta, porque ela perde votação. Então, nessa hora, o que é? Melhor ser vice, ser secretário, ser tesoureiro, ser da comissão fiscal, mas deixa a presidência com o poder público. Tudo bem, o presidente determina a pauta, beleza. Só que eles é que vão estar com 4 contra 5. Muda a confluência de força dentro de um conselho. Só para entender por que é uma arena política. Então, você nunca pode esquecer desse detalhe. E você tem, dentro desse conselho paritário, você ainda tem aquele tipo de conselho que é o conselho de turismo, onde o Fernando está presente, que é um conselho paritário. Não, ele é um conselho, na verdade, onde a sociedade civil tem a maioria dos membros. É um conselho que seria autônomo, conhecido como autônomo. Por quê? Porque a sociedade civil tem lá, são 10 votos contra 5 do poder público. Ou seja, indifere de quem seja o presidente, porque a sociedade civil tem muito mais fala. Você perguntar para mim qual seria o ideal para quando você trabalha com política pública, é exatamente nesse sentido, que você tivesse mais atuação à sociedade civil do que ao poder público. Ou tivesse um equilíbrio de forças em que você pudesse debater de forma clara. Porque quem vivenciou o conselho aqui, depois vai poder me dizer, no momento de fala nosso ali, você vai ver exatamente discussões que vão para lugar nenhum, mas que a deliberação já está pronta. Não interessa o que você vai discutir, o que você vai apresentar de argumento, ela já está pronta. Mas como é uma arena política, você tem um espaço para posicionamento político também. Que é exatamente isso que vocês devem fazer aqui, porque vocês representam a EVAL. Nessa hora, vocês vão entender qual é o posicionamento da associação, o voto é da associação, por isso que é importante dizer o representante da associação e a decisão é da associação que decidiu desta forma. E não deve ficar também chateado se quando o poder público ele delibera e os seus conselheiros votam tudo de um jeito só. Por quê? Porque são representantes do poder público. Por exemplo, eu sempre, nos conselhos, fui sociedade civil. Quando eu fui à prefeitura, nunca atuei no conselho, porque eu tinha uma função de organização de conselhos. Então, nem poderia atuar nos conselhos, porque senão dava sobrecarga e eu não ia conseguir realizar essa assessoria. Mas o que acontecia nesse momento? Se eu tivesse que votar? Se a administração falou, olha, nosso voto é contrário a isso, mesmo que eu seja favorável, eu vou votar contrário. Por quê? Porque eu não me represento. Eu represento ao órgão que eu pertenço.
Quem está nos conselhos aqui não se representa, representa a vontade da EVAL. Então, precisa entender de uma forma muito clara e grafem bem isso. Conselhos são arenas de debates políticos. E aí você faz aquela conclusão. O que é conselho, então? O conselho nada mais é do que um órgão colegiado, aonde ele é permanente, ou seja, ele vai permanecer independente de quem seja o governo, enquanto a lei estiver em vigor. Você tem decisões que são normativas, deliberativos, consultivos e também você tem decisões que são de fiscalização. A maioria dos conselhos em Valinhos, eles no mínimo já são normativos e consultivos. Mas tem uma grande parte que já é deliberativo. Mas por quê? Por causa da própria política pública em que ele atua. Tem que ser deliberativo, porque ele cuida de recursos públicos. Então, até aqui, nós fizemos um posicionamento dos órgãos do Conselho. E lembro, cada conselho tem lá alguma norma sobre perda de mandato. Só que quando você representa uma associação, que é o caso da EVAL, você, na verdade, a EVAL pode trocar a qualquer momento, dentro do mandato, o conselheiro. Então, se ele já não corresponde, se ele não quer mais, você não vai perder a vaga. O que não pode acontecer é a EVAL renunciar ao mandato que ela foi eleita. Então, ela pode, a qualquer momento, fazer a troca. E quando nós falamos de instâncias, e aí eu falei daquela questão do conselho ampliado, é nessa hora que entra o papel da conferência municipal, que é o grande cenário, é o grande teatro de deliberação de diretrizes da política pública. Então, se a conferência é convocada a cada 2 anos, ou a cada 4 anos, dependendo da política pública, a partir do momento que você reúne, porque o que é uma conferência? Você reúne a sociedade civil, você reúne profissionais daquela área, você reúne o poder público, você reúne pessoas técnicas, pessoas leigas, que vão debater, dependendo do formato como ela é, em grupos de trabalho, e dizer, olha, para essa política pública, exemplo, vamos pegar o exemplo da Conselho de Saúde, que é a questão da saúde da família. Para a realização da política pública de saúde e família no município de Valinhos, essas são as diretrizes para os próximos 4 anos. Então, vocês deverão cumprir. Então, vocês, conselheiros, que estão nesses 7 conselhos hoje, o que eu recomendaria? Busquem a última conferência municipal que esse conselho teve. Eu sei que o CMDU nunca teve conferência, o Conselho da Saúde já teve, inclusive já fiz palestra nessas conferências também, já coordenei conferência. Conselho da Educação, parece que já fez também, o Conselho da Assistência também, esse ano, se estiver enganado, o Conselho da Educação deverá fazer uma conferência, ou deveria ter feito, tá? Que eu dei uma olhada por cima só. Então, a conferência é isso. Se o Conselho é uma arena de debate e decisão política, o teatro que consolida as diretrizes dessa política pública é a conferência. E aí entra o papel do conselheiro. O papel do conselheiro não é só receber a pauta, ir para a reunião, ouvir, fala, e a favor, contra. Esse é um papel que, vou exagerar, eu posso mandar meu gato fazer. Que ele vai lá e miau, miau, miau. Agora, se você quer cuidar da política pública, primeiro, volto a dizer, tem que conhecer a política pública que você está em debate. Não adianta você chegar assim, eu estou no conselho X, eu não sei o que o conselho faz, então já está errado. Então, vá aperfeiçoar isso. Por exemplo, você tem alguém para indicar a um conselho. É interessante indicar? É. Mas é um conselho que tem uma área técnica, tipo assistência social, um conselho assim, conselho da criança, o conselho de educação também é assim. Se você pegar o CMDU, provavelmente já não é tão pesado, porque é um conselho global, ou seja, cuida da cidade como um todo. Então, vocês sabem o que interessa a cidade ou não. Mas quando a política pública ela é específica, ela é temática, ou ela tem uma ação programática, você tem que conhecer isso dali. Por exemplo, quem está no Conselho de Assistência, se não entender o que é as SUAS, ou seja, o Sistema da Assistência Social, a parte em que você tem a prevenção que você tem que fazer, aonde você tem que fazer a atuação básica, atuação de média complexidade, de alta, quais são os cargos de quem pode fazer essas ações que não pode, como é que você direciona esses recursos, por que esses recursos existem, por que se aprova determinado plano. Então, tem que conhecer os SUAS, você tem que abraçar aquela política pública. E quando você fala em conselhos municipais, praticamente nós já estamos quase encerrando essa parte expositiva, você encontra aquela velha discussão.
controle social e participação popular. Fica a pergunta: quem está no conselho realiza a participação popular ou realiza o controle social? E fiquem tranquilos, não está no questionário essa pergunta. Essa é para vocês refletirem. A partir do momento que vocês entenderem o que cada coisa é. Controle social, qualquer pessoa pode realizar o controle social através do acompanhamento da página de transparência, pode pedir pela lei de informação, pode ir lá tirar uma foto, questionar, fazer um requerimento. Isso é controle social. A participação popular, ela já se dá e gera controle social quando você tem uma instância que é essa arena política de debate e deliberação de políticas públicas, que é o Conselho Municipal. É nessa hora que você está exercendo a participação popular na administração pública. Então, apesar de você estar representando uma associação como pessoa física, você é cidadão. Então, você está fazendo a participação popular. E também a associação, ela é um ente colegiado que também faz essa participação popular se refletir no conselho. E lembro, o final de qualquer conselho é a realização, acompanhamento e gestão de política pública. Então, se você não conhecer a política pública, você vai ter dificuldades em exercer o seu papel no conselho. Porque é exatamente através dessa ação de conhecimento, que é o conhecimento que a gente chama leigo, que você não é profissional na área, mas você adquire. Eu vou até pegar um exemplo. Quando nós estávamos na casa do conselho, ocorreu uma eleição de conselho, tinha duas situações que ocorriam na posse. Os conselheiros estão saindo, recebiam um certificado de participação, os que estão entrando recebiam uma pasta com a lei, com os decretos e o regimento interno. E, quando era possível, somente nos conselhos de direito, eu realizava a capacitação de conselheiros durante 4 horinhas para dizer quais são. Por que eu falei dos de direito? Porque lá você está falando da promoção de direitos. Se você conhecer os direitos, fica mais fácil. Nos conselhos já setoriais e temáticos, tem que aprofundar mais ainda essa necessidade de conhecimento. E ainda, quando nós falamos de conselhos, tem que lembrar sempre disso. E aí, pego a posição como advogado. Não adianta você agir como advogado em um conselho, ou numa determinada situação que está relacionada ao conselho, se não conhecer o direito administrativo. Sem conhecimento do direito administrativo sobre os princípios, aqueles princípios implícitos, explícitos, supremacia do direito, a razoabilidade, a famosa LIMP está na Constituição, a proporcionalidade, a responsabilidade do Estado, você vai fazer decisões que são tecnicamente defensáveis ou não para o direito, mas não para a questão das regras do direito administrativo. Então, quando você tem uma situação de eleição, uma coisa que já aconteceu muitas vezes aqui em Valinhos, foi quando um conselho não consegue compor e o pessoal acaba prorrogando o mandato. Fica uma pergunta, e aí o Geraldino pode até responder depois. Se não está previsto na lei prorrogação de mandato, como é que você prorroga o mandato? Por um ato infralegal. Essa prorrogação, ela é válida, não é válida? Fica para a nossa discussão daqui a pouquinho. Então, em síntese, até para a gente começar a debater, para ninguém achar que isso aqui é o fim do mundo. Conselhos atuam com as políticas públicas, na sua área específica. Você tem que eles são criados por lei e os regulamentos, o regimento interno. Às vezes há conselho que também tem a questão de decreto, quando regulamenta os fundos municipais. Verba para conselho está inserida dentro da própria secretaria e tem conselhos que têm verbas do fundo municipal, mas que são utilizados para aquela política pública. Então, não pode se gastar fora daquilo que está previsto na lei de criação do fundo. Tem que olhar bem atento essa questão do regimento interno, principalmente para convocação e pauta. Vou pegar um exemplo que eu vivenciei. A convocação de um conselho ocorreu pela pessoa que não está competente para convocar a reunião. E nós vamos alguém vai me responder aí. A pessoa não é competente porque na lei está prevista. Quem convoca a reunião? Presidente, o secretário e 1/3 dos conselheiros. Um conselheiro qualquer convocou a reunião, não é 1/3, um qualquer. Essa reunião ela vai ser válida e depois, se tiver a reunião, tiver a deliberação, essa deliberação será válida? Então fica aí que nós conversamos daqui a pouquinho. E, para completar, lembrando sempre, por ser instância de debate, uma arena política,
ela tem o seu viés político. E esse viés político, qual é? O bem comum da sociedade, porque nós estamos lá para isso. Desde o poder público, que pode fazer uma defesa da parte chamada vou defender a política de governo, que é de um governo específico. Vou defender a política de Estado. Aí precisa ver como é que esse governante vai atuar. Mas, de qualquer forma, isso é lícito que ocorra. E a sociedade civil é a mesma coisa. Eu vou defender qual ideia? E daqui a pouco eu vou fazer um parêntese, inclusive vocês entenderem aquela questão da lagoa, para vocês entenderem que lá existe N falhas, que colocam em risco todo o processo legislativo que ocorreu. Então, como Conselho Municipal, como espaço, arena política, que trata dessas políticas públicas, ela faz a interlocução entre a sociedade civil e o poder público, ele tem que fazer isso de forma documentada. Nada fica solto. E o que me chateia hoje em dia é que, por exemplo, tem conselhos que demoram meses, às vezes 1 mês e meio, 2 meses, para soltar uma ata, quando, na verdade, essa ata ela deveria acontecer na mesma semana. Por quê? Porque é um padrão já estabelecido. Só que aí o que acaba acontecendo? Às vezes as pessoas não sabem nem construir uma ata. Constrói uma ata com tanto dizeres, que disse, que falou. Não, é síntese. Tal pessoa debateu, tal assunto foi tratado, tal assunto foi deliberado. Ponto principal de decisão, ponto principal, chegamos à votação, maioria absoluta, absteve-se, acabou. 6 linhas você coloca algo na ata, mas vocês pegarem a ata do Conselho de Saúde, não sei hoje como está, mas no passado chegava a ter 12 laudas, para vocês terem ideia. O que era uma ata que se colocava cada ponto e vírgula. As reuniões eram gravadas, depois transcritas, porque dava confusão o tempo inteiro. Não, eu não disse, que não disse. E outro detalhe, as reuniões do Conselho são públicas. Então, qualquer um aqui que não seja conselheiro pode ir à reunião. Aí fica uma pergunta, também vocês me responderem daqui a pouco. Nessa época de pandemia, foi disponibilizado à população em geral o link da reunião ou apenas aos conselheiros? Deixo aí para nós já conversarmos sobre isso. Vocês verem que existe uma falha no princípio da publicidade. E para encerrar, para ninguém dizer que eu acho que eu devo ter cumprido perto dos meus 20 minutos, se eu exagerei um pouquinho, eu peço desculpas, porque às vezes acontece. Porque eu tenho um gato, não parece, ele está dormindo aqui embaixo de mim. Aqui. Fica só... Então quer dizer que já deu o meu tempo aqui para falar com vocês. Mas, volto a dizer, façam a leitura do material. Tudo que está no questionário está no material. Agora nós vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo. E agora aquela coisa do microfone desligado, ligado, quem for coordenar aqui a reunião é que faz essa... Porque agora é tirar dúvidas mesmo. Ah, isso eu não entendi, aquilo eu não entendi, nós vamos tirar. Então era só uma exposição, por isso que eu quis produzir um material, para que vocês tivessem algo concreto. Inclusive, eu mandei para o Fernando e deve ter mandado para vocês também a questão de 2 links para baixar 2 manuais do CEPAM, que apesar de serem lá de 2002, 2007, são atualíssimos. Eles foram feitos através de um estudo muito forte. Lá fala sobre a questão de participação do vereador em conselho. Então, a parte expositiva termina aqui. Agora é a nossa interação. Vamos lá, a coordenação que vocês quiserem aqui e o tempo que vocês quiserem. Nós temos previsto até às 8, aí é o tempo de vocês agora.